Exatamente, Paula, muito de perto, né? E faz parte do mandato do Banco Central, principalmente quando a gente fala dos dados mais relevantes, inclusive, que são os dados do payroll. Inclusive, nessa sexta-feira, a gente vai ficar monitorando os dados do payroll, porque para ver se eles vão em linha com esse ADP forte que foi divulgado hoje, se eles vão ser um tanto quanto contraditórios, mas o que a gente tem percebido é que o mercado de trabalho americano segue resiliente. E é justamente essa percepção, né? A economia permanece bastante forte, a economia americana permanece bastante sólida, resiliente, e a inflação arrefecendo, né? Então existe um contexto para que o Banco Central americano pause, né, esse ciclo de aperto monetário, permaneça com as taxas de juros nesse momento. É interessante que você citou o ADP, né? E depois da divulgação do ADP, a probabilidade de manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve, medida, né, pelo CME Group, que são os atores do mercado fazendo suas projeções, ele acabou reduzindo um pouco, estava cerca de 84%, 85% pela manutenção, caiu para 82%, mas mesmo assim, ainda a grande maioria, a ampla maioria dos atores do mercado acreditando que o Federal Reserve vai manter sua taxa de juros. Ô Paula, só uma questão interessante, né, que a gente estava falando a respeito dessa mudança de percepção e da nota também do rating lá dos Estados Unidos, é que os Estados Unidos, né, nos manuais de economia, são considerados risk-free, né, ou seja, não tem risco de crédito. Qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer investidor que queira, né, ter um investimento livre de risco, corre para o Tesouro Americano. E com esse rebaixamento, né, dá a entender que não é mais um risk-free, que tem, por menor que seja, um risco, né? Mas é interessante ver essa percepção de que a gente fala bastante, inclusive, no portfólio global, sobre essa possibilidade de fazer dolarização do patrimônio, né? Sobre estar exposto a investimentos internacionais, também com risk-free, que são os títulos do Tesouro Americano. É interessante a gente ver a movimentação do mercado, se isso vai impactar nos títulos do Tesouro, se a gente vai ter uma mudança na perspectiva do Tesouro Americano, né? Se os investidores vão retirar seu dinheiro do Tesouro Americano, né? Se vai ter uma corrida por liquidação dos investimentos no Tesouro Americano justamente por conta desse rebaixamento, ou se não, né? E aí acaba sendo meio que também, né, não um contrassenso, né? Mas é interessante ver a movimentação, porque quando acontece qualquer problema no mundo, os investidores vão para onde tem mais segurança. E é justamente isso, né? Onde tem mais segurança, foi rebaixada a nota. Será que os investidores vão fazer esse movimento de voltar para os Estados Unidos, porque é onde tem mais segurança, voltar para o dólar, voltar para as ações? Enfim, é interessante a gente perceber essa dinâmica no mercado americano, seja de títulos, seja de equity, seja o próprio dólar, para saber como que os investidores vão se comportar com esse rebaixamento. Tá certo que não é a primeira vez, não é a primeira instituição, mas esse rebaixamento da nota dos Estados Unidos pode impactar na percepção dos investidores e também na percepção do risk-free, né, de ativos livres de risco, como que é o Tesouro Americano. Exato, Felipe, ponto importante, né? Você traz ali a visão justamente do mercado. Eu estou até olhando aqui as agências internacionais, a CNBC, a visão dos economistas, tá? Os economistas, eles dizem que não há ali motivos de preocupação, né, dessa reação que está sendo tido, né, que está acontecendo justamente pelo mercado. Os economistas aqui, eles trazem aqui com um destaque, na verdade, eu estou até pegando aqui do Goldman Sachs, por exemplo, o economista-chefe do Goldman Sachs, ele diz que, né, também foi muito rápido em apontar que essa decisão não se baseou em novas informações fiscais e, portanto, não deve ter um impacto duradouro, justamente neste sentimento que nós estamos vendo hoje do mercado diante desta notícia. Ele diz, né, que além da venda imediata ali de choque que está acontecendo nesta quarta-feira, Phillips, né, o economista chefe aqui do Goldman Sachs, diz que esse rebaixamento deve ter pouco impacto direto, então, nos mercados, pois é improvável que existam grandes detentores ali de títulos do Tesouro que seriam forçados a vender com base nesta mudança da classificação colocada aí pela Fitch, né? Ele traz ainda que as projeções da Fitch são semelhantes às projeções, inclusive, do Goldman Sachs e que elas implicam ali num déficit federal de cerca de 6% do PIB nos próximos anos. A Fitch cita projeções ali de obrigações de títulos garantidos
mantidos em suas perspectivas de médio prazo, portanto, o rebaixamento não reflete novas informações ou grande diferença de opinião sobre as perspectivas fiscais. Essa é, né, então, aqui trazendo a visão do economista-chefe do Goldman Sachs. Embora, né, ali a gente veja este mau humor hoje, uma grande preocupação por parte dos mercados, né, essa cautela, vamos dizer assim, diante deste rebaixamento colocado pela Fitch, na visão dos economistas, Felipe, foi justamente o que vai um pouco em linha até do que os entes ali do governo falaram agora há pouco que a gente trouxe, né? Essa decisão mostra, veio num momento depois, né? Seria retrovisor ali falar um pouco mais sobre este risco da economia, do teto da dívida, sendo que este já seria um ponto resolvido e que a economia americana tem se mostrado resiliente nos últimos meses. Aqui a visão do economista-chefe também do Goldman Sachs vai justamente em linha com as falas citadas anteriormente que a gente trouxe aqui da parte do governo. Pois é, Paula, eu tenho lido também alguns outros economistas, né, o próprio estrategista de ações da Wells Fargo, também o estrategista do Société Générale, né, trazendo percepções, outros economistas, outros estrategistas falando justamente isso, que talvez não deve ter um impacto tão grande. O único impacto seria esse pontual de hoje, quando as economias, né, quando os investidores têm aquele susto inicial, aproveitam para fazer uma realização de lucros, colocam dinheiro no bolso e aí com esse dinheiro no bolso vão tomar novas decisões sobre o que fazer com esse dinheiro que estava em equity, né? Principalmente que estava no mercado de ações, como a gente bem comentou aqui, o S&P subindo praticamente 20% ao longo desse 2023, algumas ações de Big Tech dobrando de valor, ganhando muito valor de mercado, e essa seria uma oportunidade para a realização de lucros e mudar um pouco a estratégia de investimentos. Mesmo assim, né, hoje o mercado está tanto quanto a risco, a gente viu as ações europeias caindo, a gente vê os futuros americanos caindo, a gente viu as ações, os índices na Ásia também fechando em queda, então é um dia pontual ali de queda, justamente porque foi uma medida tomada de surpresa, pegou o mercado de surpresa. Quando foi divulgada esse rebaixamento, né, quando foi divulgado esse rebaixamento pela agência Fitch, muitos atores do mercado foram pegos de surpresa justamente porque não estavam esperando que houvesse qualquer tipo de reclassificação, né, no rating dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, pela Fitch, desde 1994 com AAA, não perdia esse rating aí de AAA, né? E justamente, né, porque por essa percepção de que o pior já passou por lá, talvez não tinha essa necessidade de fazer essa reavaliação. Talvez alguns atores do mercado acabaram interpretando de que foi uma sinalização, né, para os Estados Unidos de que precisam tomar medidas um pouco mais austeras para conter a dívida, né, mesmo com o pior deixado para trás, precisa tomar algumas atitudes, seja no Congresso, seja pela Casa Branca, seja também pelo Federal Reserve, para tomar, né, para adequar, né, a economia americana e reduzir um pouco toda essa dívida. Interessante também falar, Paula, que na mesma semana, né, ou pelo menos num espaço muito curto de tempo, que a gente teve o Brasil sendo elevado, né, pela Fitch, os Estados Unidos sendo rebaixado pela Fitch. Tem uma distância muito grande, é verdade, né? Nossa, não é grau, né, de investimento. A gente não é nem grau de investimento ainda, mas, né, os classificadores de risco da Fitch perceberam que o Brasil está numa trajetória de melhora no ambiente econômico, enquanto os Estados Unidos está numa trajetória de deterioração da trajetória econômica, né? Então, claro, existe um abismo de diferença entre Brasil e Estados Unidos quando o assunto é rating, eles são grau de investimentos, eram AAA até ontem, hoje já estão em A+, o Brasil ainda está no BB, né? Então é uma grande diferença, é um abismo de diferença, mas só para deixar pontuado que
praticamente na mesma semana, foi semana passada da FIT aqui no Brasil, mas praticamente num curto espaço de tempo a gente teve uma melhora na classificação do Brasil, uma piora dos Estados Unidos. Exato, Felipe. E falando ainda mais sobre, né, esses desafios, inclusive, para os Estados Unidos, para os mercados hoje, né, especificamente, como a gente falou agora há pouco em relação também, né, aqui sobre o ADP, eu estava olhando aqui, olha só, Felipe, das 324 mil vagas, né, que a gente trouxe agora há pouco, foram abertas ali no setor privado, agora em julho, o número ainda é muito alto em relação às vagas do setor de serviços. 303 mil vagas foram criadas no setor de serviços, né? Então, de 324, 303 mil vagas no setor de serviços, sendo 201 vagas em hotéis, restaurantes, bares e empresas, que justamente é um ponto muito importante que o Federal Reserve, né, tem batido muito na tecla em relação a uma preocupação olhando mais para os núcleos, para os setores de serviços, que são os que podem trazer, sim, ainda, né, uma dificuldade maior para você conseguir trazer a inflação para dentro da meta nos Estados Unidos, 2%, lembrando que está ali na casa dos 3%, né, o último CPI por lá, mas vale reforçar que ainda assim o setor de serviços muito forte, resiliente, dentro dessas criações de empregos, no qual a gente tem falado bastante, acho que esse é o desafio em todas as economias, né, Felipe? Mercado de trabalho e setor de serviços, que são os mais impulsionadores ali justamente do consumo, né? O mercado de trabalho impulsionando muito também este consumo, o setor de serviços acaba sendo aí um grande impulsionador em relação a esta pressão inflacionária de tentar voltar, né, de fazer esse movimento para dentro da meta na economia americana. Vale reforçar que hoje, né, são duas notícias bem pesadas aí para os mercados. Notícia aí desse rebaixamento por parte da FIT, do ADP principalmente, né, lá fora. Claro, aqui no Brasil a gente tem ainda toda essa expectativa para o Copom, decisão importante também hoje. Hoje é uma quarta-feira bem importante para os mercados. Não é a super quarta, não, propriamente dita, né, quando tem reunião do Banco Central no Brasil e do Banco Central americano, mas está sendo uma quarta robusta, a gente pode dizer assim, com muitas informações, muitas notícias. Só atualizando, Paula, tá caindo bem, né, os futuros americanos. Dow Jones cai 0,5%, o S&P cai 0,7%, a Nasdaq cai praticamente 1%. O dólar aqui no Brasil em elevação, né, chegou a tocar R$ 4,80 ao longo dessa abertura desse pregão. O Ibovespa futuro estava caindo no comecinho da abertura do mercado, daqui a pouco a Débora traz para a gente, mas também o Ibovespa já segue caindo com essas perspectivas, com essas notícias. Além de tudo, Paula, como você muito bem falou, né, tem a decisão de juros, muitos investidores acabam ficando em compasso de espera, né, sem muita definição, sem operar muito, sem fazer muitos negócios, sem buscar, né, o risco nesse momento, né, muito por conta também de todo esse ambiente, né? Lá fora as coisas meio sem direção, né, sem saber muito o que vai acontecer depois desse rebaixamento do grau de investimento dos Estados Unidos pela agência FIT. Aqui no Brasil, decisão do Comitê de Política Monetária, os investidores acabam preferindo ficar sem fazer muitos negócios, preferindo sem tomar grandes decisões de investimento nesse momento, e o que acaba, né, tirando um pouco do volume, o que acaba tirando um pouco das oscilações que a gente vê no mercado financeiro. Então, essa possibilidade, né, essa falta de negócios acaba fazendo com que o índice também não ande muito e não dê muita movimentação. Só vale lembrar, Paula, que a gente teve também, né, 4 meses consecutivos de alta no Ibovespa, né? E agosto já começou com uma queda ontem, uma queda de 0,6% mais ou menos, e que hoje o Ibovespa abre em queda, e que os economistas têm dito como natural, como muito normal, uma realização depois de 4 meses seguidos de alta no Ibovespa. Então, o mês de agosto tende a ser um mês de realização de lucros. Claro que, em contrapartida, tem temporada de resultados, né, tem esse início de corte de juros que pode acelerar um pouco mais a percepção de risco e aumentar o apetite ao risco por parte de muitos investidores, o que poderia contrastar, né, com esse ambiente de realização e fazer com que o Ibovespa engate o 5º mês consecutivo de alta. Inclusive, é uma aposta aí de grandes estrategistas do mercado que esse mês vai ser um mês bastante otimista para os ativos de risco. Paula.